O Fluminense é bicampeão carioca, vai vir para ganhar também o carioca esse ano. Fábio Azevedo, que 2024 acabou essa história, vai barrar, não vai barrar, vai cair. Chega disso, Fábio. Chega de gol deles, gol deles não. Não, nada de gol deles. Pô, ótima tarde, obrigado pelo convite. Tamo junto, feliz 2024 para todo o time aqui, time SBT também. Rapaz, eu espero que esse ano ainda me dê trabalho, né? Porque 2023 me deu muito trabalho o Vasco e que o torcedor do Vasco merece. Realmente um grande ano, porque é uma força, né? 4 grandes times do Rio de Janeiro jogando uma competição como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil forte. Cara, é muito bom para o Rio de Janeiro isso, porque São Paulo já tem times fortes, né? Há muitos anos jogando, o Rio de Janeiro oscila, hora é o Botafogo, hora é o Vasco, o Fluminense passou por isso também. Enfim, que esse ano seja um ano bem diferente e nada de inovar a barrar. Isso aí, Fábio Azevedo. O futebol carioca precisa dos 4 grandes na elite, como historicamente, como sempre foi. Hoje um programa especial, a gente ainda faz uma retrospectiva do futebol brasileiro, do futebol carioca da última temporada, faz a projeção também dos 4 grandes do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, mas antes a gente vai ver como está então a preparação do Flamengo, que se reapresenta na semana que vem. Qual é a programação do Flamengo, essa pré-temporada nos Estados Unidos? Como é que vai começar o ano do Flamengo? Olha só. O ano novo já está batendo na porta do Flamengo. Com o reforço de De La Cruz, o rubro-negro se reapresenta no dia 8 de janeiro e se prepara no Ninho do Urubu antes da pré-temporada nos Estados Unidos, onde ficará entre os dias 18 e 30 de janeiro, enquanto utiliza uma equipe alternativa no Campeonato Carioca. Em solo americano, o rubro-negro já tem confirmado o amistoso contra o Orlando City no dia 27 de janeiro, que ainda deve marcar a estreia da nova camisa 1 para a temporada. O site Foot Headlines divulgou os 3 modelos que devem ser usados pelo time de Tite. A expectativa é que sejam anunciados mais reforços antes da viagem. Com o trauma de 2023, a diretoria do Flamengo tem pressa para começar o ano fazendo as pazes com a torcida. Vai ser cobrado esse time do Flamengo, claro, porque em 2023 não veio nenhum título, nenhuma taça, e o clube, como o Flamengo, o elenco do Flamengo, tem que conquistar título numa temporada, né? Vene Casagrande, já começa um ano diferente. 2023 teve mudança no calendário por causa da Copa do Mundo, o Mundial veio depois, aí troca de técnico. Parece que a casa tá arrumadinha pro Flamengo esse início de ano, né? Além disso tudo aí, teve um erro que pra mim foi crucial pro restante da temporada toda de 2023. O período de férias para os jogadores. Foram quase 50 dias de férias. Isso, querendo ou não, influenciou demais na preparação para o começo da temporada, que foi um começo extremamente importante. Mundial, Supercopa contra o Palmeiras, se eu não me engano teve a Recopa também, Campeonato Carioca. Então isso influenciou demais na minha opinião. Eu acho que com esses erros em 2023, eu espero que a diretoria, sobretudo o Departamento de Futebol do Flamengo, tenha aprendido e é um começo totalmente diferente. Tem uma comissão técnica estabilizada, que é a comissão técnica do Tite, tem reforços chegando, querendo ou não, o Flamengo fez uma contratação de peso que chama a atenção no futebol sul-americano, que é a chegada do De La Cruz. Com certeza mais reforços chegarão e estamos falando também de ano eleitoral. Ano eleitoral é diferente. Não tem jeito. Quando a bola entra, o resultado da eleição é totalmente diferente ou tende a ser diferente. Se a bola não entrar, o Rodolfo Landim sabe que o candidato que ele apoiar pode não ganhar a eleição. Então, por ser ano eleitoral, a própria diretoria já mostrou aí, vai por tudo ou nada, vai dar all-in no mercado, vai contratar jogadores de peso e a ideia é não vender ninguém. Ou seja, pensando em contratação alta e títulos importantes de 2024. O Dedéu, a expectativa, acho que todo ano, né, o Flamengo é apontado como favorito em quase todas as competições que ele participa. E nesse ano acho que não vai ser diferente, até pelo que o Vene está colocando. A gente já começa apontando o Flamengo como candidato a título aí, para Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro. É pelo elenco, né? O Flamengo tem um elenco farto, né? E ele nada de braçada em relação aos outros elencos do futebol brasileiro. Então, com a chegada do De La Cruz aí, junto com o Tite, que está começando já um trabalho que... O Tite, para mim, na minha opinião, é um dos melhores técnicos do Brasil. Já tinha falado isso aqui da outra vez que eu vim aqui. O Flamengo vai jogar de um jeito diferente. Claro, o finalzinho tentou ainda ganhar um brasileiro de 23, ano passado, mas esse ano o Flamengo é apontado justamente pelas contratações e a chegada de De La Cruz, que é aí também apontado como... Tá na disputa do Rei das Américas, né? Então, o Flamengo vem forte também esse ano.
Fábio, e a ideia, acredito, dos 4 grandes, né, até pelo regulamento do Campeonato Carioca, nas 4 primeiras rodadas, times alternativos, e time sub-20, aí depois só lá para a 5ª, 6ª rodada que engrena o Carioca e já tem o primeiro clássico. Flamengo e Vasco. Flamengo vai para os Estados Unidos, acho uma boa essa programação. Sai para fazer pré-temporada nos Estados Unidos, o Carioca realmente no início é para dar chance ali para garotada, esquenta depois. Como é que você vê esse início do Flamengo? Até para dar lastro na pré-temporada, né? Porque os jogadores se representam 6, 7, 8, cada time tem uma data de apresentação. E aí você já começa 17 um campeonato estadual. Não dá em 10 dias para botar um time em campo, né? O time principal. E aí você tem, dentro de um trabalho de internacionalizar ainda mais a marca, no caso do Flamengo, levar para os Estados Unidos. Lembrando que lá nos Estados Unidos, as grandes marcas são as marcas da Europa. Os times brasileiros, quando vão jogar lá, por exemplo, no Explorer Stadium, que é o estádio do Orlando City, não lotam. O Flamengo não vai lotar, muito provavelmente não irá fazer. O Corinthians não fez, Palmeiras não fez e o Vasco ano passado também não. Enche, dá um bom público, dá 10 mil torcedores para um estádio que cabe em 25 mil. É um bom público. Muitos latinos que moram ali, muitos brasileiros que saem de outros estados norte-americanos, que querem matar a saudade do time de coração, que já não vê de perto há muito tempo. Mas faz parte, eu acho que é importante aproveitar esse início de janeiro para isso, para internacionalizar a marca, e o Flamengo faz isso muito bem. Agora, com um orçamento na casa de R$1 bilhão, o Flamengo tem obrigação de ganhar títulos, no plural. Não teve um título em 2023, o que configura, na minha avaliação, um fracasso do Flamengo desportivo. Mas nesse ano tem que ganhar títulos porque o torcedor não vai aceitar uma conquista só. O Flamengo precisa de mais. Olha, pra gente, está começando um novo ano, 2024, mas ainda está fresquinho na memória, né? Tudo que aconteceu em 2023, um ano muito agitado, o Fluminense campeão da Libertadores, os outros cariocas não ganharam título de expressão. E a gente resolveu aqui, aproveitando que tem aqui especialistas do futebol carioca, Vene Casagrande, e também a gente sabe que eles são ligados, né? O Vene não esconde o Clube do Coração, o Dedé, todo mundo sabe que é tricolor, o Fábio precisa nem falar, fica aqui meio em cima do muro. Então a gente pensou o seguinte, a gente elaborar aqui uma seleção carioca da temporada de 2023, considerando o ano inteiro de 2023, quais foram os destaques do futebol carioca? Qual seria a seleção do futebol carioca de 2023? Acho que essa resenha vai ser boa aqui, sem brigas, atenção, ou briguem, podem discutir numa boa. E a gente vai tentar aqui, então, bater um papo e montar uma seleção dos melhores do futebol carioca de 2023. Vou começar com o Vene Casagrande, que é da casa, para escolher o melhor goleiro do futebol carioca nessa última Se temporada. Alguém pensar diferente do que eu falar aqui, eu vou mandar pro hospital, porque bem lutado. A verdade é essa. Rapaz, nem o goleiro já deu briga, já deu polêmica. Fábio. Obrigado. Fábio. Dedé, o Nenê. É o Fábio. Apesar do goleiro do Vasco também ter ido muito bem, o Léo Jardim, né? E o próprio Lucas Perry. O Flamengo ficou nessa oscilação em relação ao goleiro. É o Fábio, acho que vai ser unanimidade, né? Fábio, É uma unanimidade, porém gera discussão. Fábio, e vai vale chorar? a defesa. Não, o Fábio tem o nome a zelar, né? Concordo com isso. Mas gera uma discussão em que vale por quê? É diferente você brigar na parte de baixo, como o Vasco brigou, e garantir. Porque o Vasco ficou na primeira divisão graças muito ao Léo Jardim. Vou pegar 2 jogos básicos. As 2 vitórias em cima do Atlético Mineiro. O Vasco foi amassado pelo Atlético Mineiro. E as vitórias foram garantidas porque ele fez verdadeiros milagres. O Hulk não conseguiu vencer o Léo Jardim. Por exemplo, tem outros jogos, mas só aí são 6 pontos na conta. Então, o Léo Jardim, que viveu a pressão de um possível rebaixamento e garantiu um Vasco na primeira divisão, merece uma menção honrosa. Se alguém votar de casa aí, mandar pelo nosso Twitter, enfim, para as redes sociais, o Léo Jardim, o cara não tem que ser internado, não, como disse o Vene, tá? Não é nenhum louco. Mas o Fábio, pela temporada como um todo... Ó, já mudei o pensamento dele. Não, zero, mas eu entendo o argumento dele. Mas, gente, estamos falando de um goleiro que ele disputou Libertadores da América, encarou os melhores jogadores do futebol É mais difícil ser campeão do que não ser rebaixado. É porque a pergunta é, qual é o goleiro da seleção? É Fábio. Não, eu votei no Léo Jardim como a melhor contratação do Vasco, por exemplo. Sim. Mas eu, Sim. beleza, menção honrosa, mas não tem como, gente. Mas é o Fábio. O que o Fábio fez no Campeonato E Brasileiro aos 40 e muitos anos, né? Pô, ainda tem isso. E outra, ele mostrou uma evolução em algo que ele não sabia Jogar fazer, com os pés, que é né? jogar com os pés, cara.
Ele aprendeu com mais de 40 anos. Então, o que o Fábio fez em 2023 é um absurdo. Fez até o Ronaldo lamentar a saída dele. Pois é. Querer, pode voltar, quem sabe, fazer uma despedida e tal. Agora, Ronaldo, esquece. Agora chora na Um cama. ano incrível do Fábio, de recuperação, a forma como ele saiu do Cruzeiro e ser campeão da Libertadores. O Fábio foi o ano inteiro, foi muito bem. A gente não vai lembrar aqui de uma falha clamorosa, algo que ele comprometeu. Até considero que o Léo Jardim foi mais importante para o Vasco, para o objetivo do Vasco, do que o Fábio para o Fluminense. Não chegou a ser o grande craque do time na Libertadores. Voto no Fábio, unanimidade, mas eu tenho que destacar que considero que o Léo Jardim foi mais importante para o Vasco, foi mais fundamental do que o Fábio Fluminense, mas unanimidade aqui, o goleirão é o Fábio. Vamos pro lateral direito. Samuel Xavier. Samuel Xavier. Fluminense. Será que vai dar? Sabe por quê? Vamos lá, eu fui por eliminação. No Flamengo, ninguém se consolidou nessa posição. Tá difícil, no Vasco, ninguém se consolidou. Verdade. A gente viu o Paulo Henrique se destacando ali, mas uma hora era o Pumita, uma hora o Robson Bambu fazia essa função. Vamos lá. De plástico, a mesma coisa. Botafogo de plástico, você não quer ver pintado de ouro. É. No Fluminense, além de ter um jogador consolidado, que é o Samuel Xavier, ele ainda foi muito bem na temporada. Essa é a verdade. Então, o meu voto é no jogador tricolor. Samuel Xavier foi até decisivo o confronto de oitavas de final. Contra o Argentino Júnior. O Samuel fez foi gol o cara. lá e fez gol aqui no Maracanã, né? Então, Samuel, chutaços, né? Samuel fez pra mim também, dentre os clubes aqui do Rio, foi pra mim o melhor lateral. Fala, Fábio. Não, tô com a galera. O Samuel Xavier realmente veio pra cá e tinha muita expectativa. Como é que ele vai jogar no Fluminense? Será que vai ter a mesma liberdade que tinha nos clubes por onde passou, principalmente no Fortaleza? E, cara, se mostrou que, jogou demais no Fluminense. Ele tem um jogo com o Internacional que foi expulso. Né? Que aí gerou Poderia até uma situação. Até comprometer. Será que... Exatamente. Verdade. E uma expulsão injusta até. Uma expulsão também injusta. O pé, né? Não pegou e tal. Mas, enfim, ele sobrou no futebol carioca. Realmente, mas não precisa lembrar o Robson Bambu em 24. Já passou, já virou. 23. Nós estamos em 24. Esquece esse negócio. Cara, posso ser sincero, talvez tenha sido o único erro do Ramon Dias, sabe? A única insistência chata do Não, mas é porque tinha um treinador problema. Bambu Mas de essa ala. explicação é fácil eu passar para você. Quem estava no banco sempre era o melhor. Então não importa quem era escalado titular. Se era o Robson, melhor no Puma. Isso Se me era lembra o Puma, era o Rodinei Pará. Flamengo em 2017, o Rodinei Pará. Quem é melhor? Botava Pará, a torcida, Rodinei. Botava Rodinei, bota o Pará. É verdade. Era O assim, melhor cara. quem tá fora, porque a situação tá difícil, né? Vamos para a lateral esquerda ou a gente forma a dupla? Então vamos, lateral esquerda. Acho que essa aí vai dar mais. Por enquanto, unanimidade, né? Fábio e Samuel Xavier. Lateral esquerdo. Lucas Piton, do Vasco. Fez uma temporada absurda, assim, super regular. O Lucas Piton, nos jogos, ele não era craque, ele não era gênio, mas ele também não jogava mal. A gente sabia o que ele iria entregar. Tudo bem, menção rosa ao Ayrton Lucas, o primeiro semestre dele, inclusive foi para a seleção brasileira, mas depois caiu muito de rendimento. Após a passagem dele pela seleção, os torcedores até brincam, ele esqueceu o futebol lá. Eu não vou ser injusto em dizer isso, mas eu acho que de fato ele caiu muito de produção. Mas como o voto é na temporada inteira, eu voto no Lucas Piton, jogador do Vasco. Dedé, vai Eu vou quem? discordar. Vamos lá, eu quero ir. Eu tô sentindo falta de... O Lucas Piton Vamos fez uma bela temporada com o Vasco, sim. Entendeu? É o ano que tá votando em 23, né? A carreira não. Mas o Marcelo vai veio falar na de Marcelo final do do Real Madrid. Carioca. Não, mas ele veio na final do Carioca, fez uma partidaça, fez um gol, inclusive, que tirou um pouco da diferença que tinha em relação ao Flamengo, naquele 2-0, né? O Flamengo é o primeiro jogo. Depois ele oscilou bons jogos também, outros nem tanto, né? Teve a falha que ficou marcada ano passado em relação ao City. Obrigado, você confirma então que é o Lucas Piton. Dito isso, eu não estou tirando. Mas vamos lá. Eu costumo dizer, brigar em cima é muito diferente de brigar embaixo. Brigar embaixo para ser campeão é outro patamar, né? Então eu voto no Marcelo. Marcelo, por enquanto 1-1. Piton e Marcelo. E aí? Apesar daquele lance contra o Internacional, em que ele tinha o gol, eu comemorando. Gol incrível. Desgramado, né? Lá no Palácio Vascaíno, você tá enlouquecido já. Não posso falar aqui o que eu falei, o que eu pensei além do que falei. Calma aí, aqui você TV aberta, tem Não, o horário também não permite. Eu quero voltar outras vezes. Horário de almoço. Horário de almoço. Tem criança na sala. Tem muita. Mas enfim, o Lucas Piton foi muito regular. E ele pode, inclusive, desfalcar o Vasco no segundo semestre, porque ele é um jogador vendável.
por ter, inclusive, a nacionalidade italiana, né? Então ele entraria como um comunitário se algum clube europeu buscá-lo na próxima janela. Essa janela não vai, mas numa próxima, se ele mantiver o nível de atuações de 2023 no início, que o nível de enfrentamento é menor, que é um campeonato estadual, Copa do Brasil, apesar que no ano passado caiu para o ABC, né? Mas enfim, esse ano deve ir mais longe. E o início de brasileiro, ele pode ir embora, inclusive. Então, mas pela temporada dele, pela regularidade, Marcelo é craque, esquece. Mas na temporada, na regularidade, eu fico com o Piton também. Vou ficar Piton. Piton, pela regularidade, o Marcelo tem muita bola no pé, mas na marcação, em alguns jogos, ele não foi tão bem e o Piton foi mais regular. Fico com o Piton também. Vamos acelerar aqui essa votação. Vamos fazer a dupla de zaga, então, de uma forma geral, porque tem jogador que joga pela direita, joga pela esquerda, mas vamos formar, então, uma dupla independente do lado, os dois melhores zagueiros. Pode ser por aí. Vamos inverter um pouquinho, começar com o Fábio agora, a sua dupla de zaga do futebol carioca em 2023. Então vamos lá, vou botar 2 destros. Porque eu sou técnico, não tem porque eu pensei aqui, os melhores jogam pela direita. Nino, Adrielson, Fabrício Bruno. Então, cara, eu vou com Adrielson e Fabrício Bruno. A torcida do Fluminense vai querer me matar. O Nino fez uma baita temporada, realmente, mas os dois, pra mim, foram muito bem. Como também. É que fica a tua dupla? Adrielson e Fabrício Bruno. Adrielson e Fabrício Bruno, tirou o Nino da parada. Vai lá, Eu vou montar o esquema com 3 zagueiros. Eu vou concordar. Eu vou concordar com o Adrielson Fábio. e Fabrício Eu Bruno. vou concordar com o Fábio, porque se o Fabrício fez uma temporada muito regular, o Nino fez uma temporada muito boa também, e o Adrielson foi uma surpresa. Eu vou de Fabrício Bruno e Adrielson, sem problema nenhum. Aí, tá vendo? Convenci já. Vai lá, Vini. Eu vou discordar. Eu vou ser coerente na minha linha de raciocínio. Eu acho que se a gente for levar em consideração temporada inteira, para mim o Nino, ele fez uma temporada melhor que o Adrielson. Eu acho que o Adrielson ele caiu muito de produção no segundo turno do Campeonato Brasileiro. A gente mesmo mencionou aqui durante o programa a temporada 2023. E o Fabrício Bruno, para mim, foi extremamente irregular. Para mim, foi o jogador mais regular do Flamengo. Tudo bem, o Pulgar terminou a temporada em alta, todo mundo querendo Pulgar. Mas regularidade, o Fabrício Bruno jogou bem do primeiro ao último jogo. Dificilmente ele jogou mal. O próprio Soares, cara, eleito aí o craque do Brasileirão, falou que o Fabrício Bruno foi o zagueiro mais chato que ele encarou. Então eu vou votar no Nino e no Fabrício Bruno. E agora, eu vou ficar com a mesma dupla do Vene. Eu já tinha pensado aqui. Eu vou de Nino e Fabrício Bruno. O Big Boyzinho decide. Big Boyzinho vai desempatar. O Fabrício Bruno é O pessoal do titular. Twitter aí, por enquanto, né, ficou 2-2. Como é que ficou? Fabrício Bruno é Nino alguém. e Fabrício Bruno é o que ficou. A zaga, então, da nossa seleção carioca. Tá bem escolhido. Por enquanto, a gente bem, vai é Fábio, verdade. Samuel, verdade. Xavier, Nino e Fabrício Bruno e o Piton na esquerda. No meio de campo, a gente vai posição ou forma um trio do meio? Trio do meio, começar com o Dedé. Do jeito que você achar melhor aí, você com a pranchetinha, técnico, um trio de meio-campistas aí pra gente ganhar mais um ritmo. André, Pulgar e Arrascaeta. Mesmo com o Arrascaeta, no final, ele ficou alguns jogos com lesão, ficou machucado, mas pra mim, André, Pulgar e Arrascaeta. Fábio. Esse trio é fantástico, hein? E os 3 sabem jogar, né? Deixa o Pulgar marcando e manda os 2 saírem. Eu fico com esse trio também. Pulgar, André e Arrascaeta. Bom, fala aí, Vene. Bom, o André ele tem que entrar, né? André tem que entrar, O André né? tem que entrar, o Pulgar tem que entrar. Eu tava pensando em alguém aqui que poderia entrar na vaga do Arrascaeta, porque eu acho que a temporada do Arrascaeta foi muito fraca, fisicamente, tecnicamente falando. Espera-se muito mais do meio uruguaio, mas não consegui pensar em ninguém aqui no futebol carioca, então vou ficar com esse trio também. André, Pulgar e Arrascaeta. Sigo a galera aqui, André, Pulgar e Arrascaeta, ou Pulgar e André, e o Arrascaeta, o camisa 10 da nossa seleção. Aquele tem 10. Vai pro Arrascaeta, camisa tem um 10. ponto, assim, Ó, por porque- enquanto tá assim, Pulgar, André, Arrascaeta, né, Rodrigo? Só um ponto aqui que eu vou levantar. A gente botaria o John Ares como atacante, porque o John Ares teria que entrar. Isso, a gente vai... atacante, pela Se direita. então vamos lá, eu não vou botar o John Ares como atacante. Então eu votaria no John Ares na vaga do Arrascaeta, entendeu? Entendi. Mas aí eu só voto vencido. Mas foi vencido. só pra eu ser coerente aqui. O Arias entra eu já pensei ele como agora, atacante. trio, a gente agora coloca um trio de ataque como o Arias. Ele vem fechar ali também o meio, mas enfim, o cara joga aberto na ponta direita, a gente pensando num 4-3-3, jogadores que façam essas funções de lado de campo e o centroavante. Mas também, se quiser montar uma seleção com 3 centroavantes, fiquem à vontade. Começa então, Vene, o seu trio de ataque. Tava pensando aqui no meu Pode trio de ataque. meter Vamos lá, então. Pedro, Cano e Tiquinho. Então eu vou botar Tá livre. Cano, centralizado, Tiquinho ao lado dele ali e o John Ares. Boa. Dedé. Eu vou de Cano,
Arias e vou de Júnior Santos do Botafogo. Eu acho que ele fez uma temporada, ele caiu como todo mundo caiu no final, mas chegou um momento do campeonato que o Júnior Santos estava, atropelando todos os jogos, né? Então eu vou no Júnior Santos, Cano e Arias. Fica até mais equilibrado Isso, ali. é. Fábio, tá ligando? Tô tentando ver se a FIFA permite 12, porque tem 4 atacantes pra esse ataque aí, cara. Tem o pode Verratti, 3, ó. pô. Exatamente. Ele quer o Verratti, ó. Porra, o Verratti chegou no segundo semestre, pô. E ele fez mais do que o Tiquinho naquele período. Por exemplo, naquele período do Verratti, Isso é ele verdade. foi mais jogador do que o Tiquinho. Mas você não pode tirar o Tiquinho dessa seleção. Então eu vou... Porque a FIFA não autorizou 12. Não se deu, permitir. não deu. Mas o 12º jogador desse time é o Verratti. Arias, Cano e Tiquinho. Tô com eles, hein? Arias, Cano e Tiquinho. O Tiquinho tem que entrar, porque durante boa parte do campeonato Sim. ele mandou muito bem. Ele ficou na artilharia do Brasileirão. Então a seleção ficou assim: Fábio do Fluminense, Samuel Xavier também do Fluminense, Fabrício Bruno do Flamengo, Nino do Flu, Piton do Vasco, Pulgar do Flamengo, André do Fluminense, Arrascaeta do Flamengo. O ataque então com o Tiquinho do Botafogo, Cano do Flu e Arias do Flu. Acho que pelo... 5. O Paquito aqui botou o Bruno Lage como técnico. Não, o Tiquinho demitiu ele. Boa, Paquito. Mas ele botou o cargo à disposição, pai. Técnico, E aí? só pode ser um técnico, né? É o Diniz. Fernando Diniz. Pô, não tem como. Fernando Diniz. Uma menção, menção Não, o trabalho feito pelo Ramon. Pelo Ramon, é. Vamos ver se essa Dias. temporada, no final, a gente vai fazer a mesma eleição, né? Porque, teoricamente, se eles ficarem até o final do ano, é um trabalho inteiro do Ramon. Foram 6, claro que o título da Libertadores tem que ter um peso. 6 jogadores do Fluminense nessa seleção dos melhores do Rio em 2023. Seguindo aqui nosso balanço da última temporada, a gente vai ver, olha essa